Boa noite. Deus, Ele é muito bom. Essa palavra em Mateus capítulo 4, ela diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus é maravilhoso, porque essa palavra ela tem pontos cruciais entre dúvida e convicção. E enquanto o homem estiver tentando vencer o mundo, vencer os seus pecados, vencer os seus costumes e tudo mais, ele vai estar sempre, vamos dizer assim, em cima do muro, como aquele Eutico que estava lá ouvindo Paulo pregar em cima do muro e acabou dormindo. Porque Deus, Ele está sempre dizendo: sejas tu quente ou frio, para uma questão de decisão final de Deus nas nossas vidas. Mas o morno será vomitado. E aqui nesta palavra diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vamos discutir o porquê, por que Deus resolveu fazer isso. Mas durante essa vida é quase que impossível nós encontrarmos alguém que nunca passou por um deserto. Tem diversos tipos de deserto, Deserto da decepção. Para alguns o desemprego é um deserto, para algum perder toda a família num acidente é um deserto. Uma doença, um câncer aí que os médicos dizem incurável pode ser um deserto. Tem diversos tipos de deserto. Cada um sabe o seu deserto. Só que Jesus ele havia se preparado. E ele mostra que se nós nos prepararmos antes, com certeza nós não sairemos derrotados do nosso deserto. O que é preparado? Você jejuando, Você lendo a palavra, você conversando com Deus, você observando os exemplos das pessoas que plantam coisas boas e pessoas que plantam coisas ruins no mundo. Então aqueles que plantam coisas boas certamente colhem coisas boas, porque diz a palavra de Deus que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, que é o coração. E o homem mau, do mesmo jeito, tira coisas más do seu mau tesouro, que é o seu coração. Mas o inimigo, ele faz uma coisa interessante aqui na tentação. Ele lança a dúvida constantemente para Cristo, se és o Filho de Deus. E é isso que acontece hoje. As pessoas elas estão sendo fomentadas a servir a Deus de qualquer maneira. E não é assim que funciona. O filho, ele tem sim intimidade com o pai, mas ele tem algumas regras a cumprir, ele tem algumas coisas a fazer para mostrar para o pai que ele honra, que ele obedece, que ele realmente ama o pai. E isso é o que está acontecendo com a humanidade. Todo mundo quer ter o pai, quer que o pai sirva, quer chegar: pai, me dá isso, me dá aquilo, bate, porque está escrito, Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. Então tem gente que pega esse versículo e fala: meu pai, ele tem que dar. Mas não é desse jeito. O pai, ele olha bem dentro dos olhos do filho. E em algum momento, quando você bater, ele fala assim: peraí, filho, você não está preparado. Ninguém dá um carro para uma criança de 9 anos, 10 anos ficar dirigindo, mesmo que ela aprenda antes, porque ela não tem ainda
essa responsabilidade, né, cidadã, para pensar no próximo. Ela vai querer conduzir como se fosse um videogame, vai acontecer desastres. Mas aqui as dúvidas são essas. E o que o inimigo continua fazendo? Né? Ele manda que nós tenhamos confiança somente no palpável, né? Porque o pão não é só o alimento que você come, mas o pão é aquilo que te alimenta assim, te sacia como conquista. Então a riqueza pode ser considerada um pão, porque ela é tirada lá da terra, vem lá do ouro, né? Ela vem sendo produzida lá da raiz. A riqueza pode ser. Muitas coisas que o ser humano acha, se sustenta, ele pode pensar que é o pão, um diploma, alguma coisa que para ele é palpável e ele se assegura naquilo. E não é assim que funciona. Nós não vivemos só de pão, não vivemos só daquilo que vem da terra e nós podemos pegar, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É Ele que determina. É Ele que determina o tempo, o seu kairos, que é o seu tempo poderoso, onde Ele diz que um dia vai acontecer isso. Aquele que planta vai colher. E quando Ele fala nisso, está ligado ao tempo dele. E Ele vai dando o tempo cronológico, que é o cronos, para que nós venhamos nos arrepender. Então o inimigo faz isso, ele oferece, né, e manda que nós vamos produzir. Vai lá na terra, trabalha, conquista casas, conquista dinheiro, conquista isso, conquista aquilo, porque o inimigo, ele quer dizer, orgulhe-se daquilo que você faz para você alimentar da sua própria mão, mas não é assim. De vez em quando nós temos que descer, né? Nós temos que descer e nos humilharmos. Então depois ele vê que ele não vence, aí ele vem e coloca a gente justamente na cidade santa, como está escrito, né? Na cidade santa. E ali ele pega e pede para nós nos jogarmos, nos lançarmos de cabeça, né? Vai no lugar santo, porque a gente acha que está bem, acha que já pode voar, acha que já pode fazer de tudo. E é onde ele diz: se joga de cabeça, lança-te para baixo. Porque está escrito, né, que dará ordem aos anjos a teu respeito e eles vão te sustentar. E não funciona desse jeito, né? Deus, ele está sim nos sustentando, mas ele quer que haja um equilíbrio. A gente adentra os lugares celestiais, acesso até a sua palavra, mas com cuidado, com respeito, com zelo, com amor. E Jesus, ele fala que não devemos tentar a Deus. Se o Senhor é Deus, então cuida disso, cuida daquilo. Eu já vi gente falar que se Deus fosse Deus de verdade, não teria mendigo, não teria criminoso, não teria... Mas o pessoal não entende que não é assim que funciona. Deus, ele nos dá uma liberdade para nos aproximarmos dele ou nos distanciarmos. E é simples, perto dele é muita luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é muita luz. E seremos iluminados e seremos protegidos e garantidos. Agora, longe dele está as trevas, aí a dureza, tatear no escuro. Então nós não devemos tentar a Deus, não devemos brincar com Ele, não devemos nem tampouco desafiá-lo, porque Ele é tudo, Ele é o eu sou. Ele não tem variação de tempo. Ele é hoje, Ele é ontem e Ele é amanhã. Ele não tem variação verbal. E depois o inimigo, ele ainda vai, o controle, né, do poderio mundial, ele vem nos colocar e dizer que se nós adorarmos a Ele, é o que Ele fez com Jesus, Ele nos dará. Mas é interessante que Ele diz que existe uma glória desses mundos. E é o que mais o pessoal quer. Uma fama, um reconhecimento, um poderio, um lugar, uma cadeira para sentar e todo mundo, você é demais, você é inteligente, você pode isso, pode aquilo. Mas Jesus vai e diz que não, nós não devemos nos prostrar a Ele. Nós devemos ser humildes e nos prostrar diante de Deus. Um ser humano ajoelhado, ele é muito mais poderoso do que um ser humano assentado num trono de ouro ou com muita coisa, muito mais. E por fim,
Jesus o combate com a própria palavra, porque Jesus é o verbo vivo e ele diz assim: vai, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Servir a Deus é fugir do mundo, é andar na contramão do mundo. O mundo lança moda, hoje é o verde, amanhã é o laranja, depois é o roxo, o mundo fica brincando com a gente, mostrando suas glórias. Mas quando o mundo está lançando o azul, nós estamos andando com branco. Quando o mundo está lançando o rosa, o roxo, nós estamos andando com branco. Porque a palavra de Deus diz assim: a todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É o branco, purificação no sangue de Jesus. E aí a gente não tem mais ânimo de andar com o mundo, fazer o que o mundo faz. E o que o diabo faz? Acaba nos deixando. Porque a palavra forte no nosso coração e na nossa boca, ele não resiste. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, Consolador, que nos leva depois e nos faz o anjo, os anjos de Deus nos servir. Como eles nos servem? Acampando ao nosso redor, nos protegendo, nos garantindo a entrada às regiões celestiais. Isso é o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos e exaltamos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão muitas vezes em dúvida e o inimigo tem brincado com as suas vidas e colocado eles numa tristeza tão profunda, num desespero para encontrar alguma coisa e às vezes tomar decisões erradas e precipitadas. Mas que nós possamos aguardar no teu tempo, no teu Kairos, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar no Senhor. E nós sabemos que o Senhor tudo fará, porque aqueles que confiam em Ti, Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Faz de nós, meu Pai, os Teus servos verdadeiros, os filhos da luz. Em nome de Jesus. Amém.